Olá pessoal, bom dia a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje iniciaremos a explicação da terceira semana do PET de vocês. Não deixem de acompanhar a explicação das outras semanas. É muito importante para vocês, não só para a resolução do próprio PET, mas também para o conhecimento de cada um de vocês. Bom, então como já combinado, hoje eu irei explicar a terceira semana do PET do volume 1 de vocês, do primeiro ano do ensino médio. Bom, na terceira semana vocês irão encontrar como unidade temática os cenários da globalização e fragmentação, ou seja, vocês irão continuar a ver aspectos relacionados à globalização. Os objetivos e objetos aqui serão a globalização e a fragmentação, e os conteúdos que nós vamos encontrar nesta terceira semana são diversos, como por exemplo fronteiras, migrações, xenofobia, globalização e refugiados. Bom, falando sobre o PET, sobre a terceira semana de vocês, nesta terceira semana estará sendo explicitado primeiramente aspectos referentes à migração. Só relembrando que migração é quando ocorre o deslocamento de pessoas de uma certa localidade a outra, ok? Em relação às atividades, nós encontramos na terceira semana de vocês o número de 5 questões, sendo que estas atividades são, em grande maioria, questões de múltipla escolha, ou seja, questões de marcar. Vamos passar para a explicação das atividades. A primeira atividade possui o seguinte enunciado: o número de imigrantes que vivem nos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, ou seja, a OCDE, aumentou em 1/3 na última década, apesar da recente queda dos fluxos migratórios provocados pela crise econômica iniciada em 2008. Afirma um relatório publicado pela entidade nesta segunda-feira. Segundo a OCDE, que é uma organização que até então reunia 34 países, a maioria destes países considerados ricos e de primeiro mundo, segundo eles, segundo o levantamento, cerca de 110 milhões de imigrantes viviam nos países membros desta organização entre 2009 e 2010. O equivalia a 9% da população total destes 34 países, ou seja, quase 10% destes 34 países eram sua população ocupada por grupo de imigrantes, ou seja, pessoas de outros países. Em busca de melhores condições de vida, muitos imigrantes saem de seus países, que geralmente são países subdesenvolvidos ou pobres, em direção aos territórios de economias mais desenvolvidas, mais atrativas. Essa procura ela se intensifica porque nos países desenvolvidos nós encontramos o que? Vocês irão fazer a leitura das 4 alternativas na número 1 e assinalar aquela que é a mais correta neste caso. Passando para a número 2, vocês irão encontrar o seguinte enunciado: o Ministério da Justiça brasileira, entre 2009 e o primeiro semestre de 2011, regularizou a permanência no Brasil de mais de 18 mil bolivianos. De acordo com as estatísticas, os bolivianos são a comunidade estrangeira que mais cresce em São Paulo. E a principal motivação para este deslocamento é a busca por emprego, certo? Neste contexto, o deslocamento feito pelos bolivianos é de que é um deslocamento, é uma migração que ela se faz como o quê? Aí vocês irão fazer a leitura das 4 alternativas, da letra A à letra D, e assinalar aquela que é a mais correta neste caso, em relação ao deslocamento feito pelos bolivianos para o Brasil. Passando para a próxima questão, a questão 3, vocês irão encontrar o seguinte enunciado: o desenvolvimento e o maior acesso ao transporte intercontinental, ou seja, entre continentes, somados à facilidade de obtenção de informações sobre outros países por meio dos veículos de comunicação,
impulsionaram o movimento de pessoas que buscam melhores condições de vida, nem sempre alcançadas fora do país de origem, ou seja, nem sempre que as pessoas mudam de localidade, elas conseguem ter aquele sucesso que elas almejaram. Ao contrário do que se verifica com os fluxos econômicos, as fronteiras nacionais são reforçadas por governos de muitos países, principalmente dos desenvolvidos, para a entrada de imigrantes, ou seja, é fortalecida as fronteiras desses países. Um exemplo mundialmente reconhecido de restrição à entrada de imigrantes, conforme mencionado no trecho, então vocês vão ler as 4 alternativas e citar aquela que corresponde a um modo de restrição que é muito conhecido no globo como um todo, que é um caso que é muito falado de uma certa localidade que faz com que tenha uma grande restrição à entrada de imigrantes de um país vizinho, próximo. Aí vocês vão fazer a leitura das 4 alternativas e assinalar aquela que é a mais correta neste caso. Passando para a 4ª questão, nós vamos encontrar uma questão aberta, ou seja, uma questão que vocês irão ter que escrever, que possui o seguinte enunciado: descreva o cartoon comentando o que ela retrata. Bom, na imagem temos um senhor vestido com o manto, com a bandeira da União Europeia, ou seja, que é um bloco econômico mais forte economicamente do globo terrestre, certo? Então, o senhor lá com o manto da União Europeia, ele está meio que protegendo a Europa de algumas pessoas, neste caso de imigrantes. Aí vocês vão comentar sobre o que está se retratando nesta figura. Eu basicamente já adiantei muita coisa. Por fim, pessoal, encontramos a número 5, que possui o seguinte enunciado: a representação a seguir retrata um acontecimento que vem preocupando cada vez mais governantes de países do continente europeu. A dinâmica representada pelas setas se intensificou nos últimos anos e, atualmente, se manifesta de forma dramática e assustadora. Assinale a alternativa que melhor esclarece esta situação. Basicamente, nós vamos encontrar um movimento de migração de pessoas de outros continentes para a Europa. Aí vocês vão analisar as 4 alternativas da número 5 para assinalar aquela que é a mais correta em relação ao que está sendo mostrado no mapa. Pessoal, por hoje é só. Qualquer dúvida que vocês encontrarem, por favor, me mandar a mensagem. Estarei aguardando. No mais, obrigado a todos vocês. Tenham um bom dia e até mais.